Muito bem, eu gostaria de ministrar hoje um tema muito sugestivo a vocês. Quando eu digo sugestivo, eu falo porque, de certa forma, o Espírito Santo tem me sugerido este tema no meu dia a dia como pastor deste pequeno rebanho. Eu confesso a vocês que eu conheço a demanda, a realidade, a história de vida de cada um de vocês, e eu fico extremamente quebrantado por conta de tudo aquilo que vocês têm vivenciado ao longo da vida de vocês. O que difere a vida de um e a vida de outro é a experiência que cada um busca ter com Deus. Hoje eu gostaria de falar a respeito da igreja que é independente de Deus. Eu não sei se você vai se encaixar naquilo que nós vamos ministrar, mas espiritualmente é terrível para Deus ter na terra uma igreja que se chama igreja, que de certa forma acredita que é igreja, mas está na realidade longe de ser igreja. Por quê? Porque uma igreja, ela não pode ser independente de Deus. E nós estamos vivendo numa era onde a independência, ela tem sido assim muito trabalhada sucintamente pelo inimigo, porque muitos estão se desligando de Deus sem perceber que estão se afastando, se distanciando e quebrando a sua comunhão, a sua aliança, o seu concerto, o seu pacto com Ele. Infelizmente, é muito triste. Nós olhamos, por exemplo, para as 7 igrejas da Ásia Menor, que estão lá listadas no livro do Apocalipse, no livro das revelações, das últimas coisas, e nós vemos que Jesus, pessoalmente, falou com João, que estava exilado na ilha de Patmos, sobre a realidade daquelas igrejas. E quando nós olhamos para elas, nós ficamos assim impressionados, porque o Senhor dizia: quem tem ouvidos ouça o que o meu Espírito, ou o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. O problema não só daquele tempo, mas do nosso tempo também, é que nós ouvimos as nossas emoções, os nossos sentimentos, as pessoas à nossa volta. Nós não ouvimos o Espírito Santo de Deus, quando não ouvimos outra voz, que é a voz do enganador, e ele sempre mente, e ele vai te levar para uma vida almática, uma vida totalmente avessa ao propósito que Deus tem para a tua vida. O diabo vai fazer de tudo para fazer você viver de uma forma humana, carnal, pecaminosa, mundana. É aí que entra a dependência de Deus. E esta dependência deve nos levar a viver uma vida conectada com Deus, para entendermos a sua vontade na nossa vida, nesse tempo presente. Então, aqueles que não ouviram os conselhos do Senhor Jesus na Ásia Menor, aquelas igrejas fecharam, aquelas igrejas acabaram, aquelas igrejas encerraram as suas atividades. Amados, o desejo de Deus é que a sua igreja prevaleça. E nós sabemos que antes do avivamento haverá perseguição contra a igreja. Muitas não vão aguentar, porque não dá para aguentar perseguição sem oração, sem jejum, sem Bíblia, sem culto, sem igreja. Eu não sei se você sabe, mas na grande tribulação, as igrejas não existirão. Na grande tribulação, o Espírito Santo deixará de agir na terra como em nossos dias. Então perceba que hoje nós não damos valor à igreja
E quando eu me refiro à igreja, não estou falando do prédio, da estrutura, da construção, porque a Bíblia diz que Deus não habita em construção feitas por mãos humanas. A Bíblia fala a respeito de nós que somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa, a morada, o tabernáculo. Nós somos a habitação do Espírito Santo. E tem muito crente que ainda não entendeu. Ele não desfruta desta vida com Deus. Ele vive uma vida independente. Ou seja, Deus para ele é apenas algo religioso, litúrgico, ritualístico. Mas não. Nós precisamos nos relacionar com Deus, não apenas como Deus, mas como Pai. Quando nós olhamos para Jesus e vemos na Bíblia que a relação de Jesus com Ele não era apenas como Deus, era como Pai. Jesus relacionava com Deus como Pai. Ele nos revela isso. Nós devemos ter uma relação com Deus de intimidade estreita, particular, pessoal, profunda, como Pai, e não só como Deus. Então, o mal da igreja destes dias é se relacionar com Deus como Deus. E cada um tem um Deus diferente. E um compete com o outro. Qual é o Deus maior? Qual é o Deus melhor? Qual é o verdadeiro? Ou nem tanto. Hoje, a coisa está desse jeito. Não importa no que você crê, nós somos irmãos, quando na verdade nós não somos. Por conta das convicções, por conta das crenças, por conta daquilo que estas pessoas acreditam, que vai contra a palavra de Deus. Então, qual é a nossa realidade nos dias de hoje? Nós temos uma igreja que não é dependente de Deus. Isso é muito triste para Deus. Então, Deus ele quer se mover na sua vida e na sua descendência, porque Ele é um Deus geracional. Deus ele quer trabalhar não somente na sua vida, mas na vida dos seus filhos, na vida das suas sucessões, das suas descendências. Do mesmo jeito que Ele começou um trabalho lindo lá atrás, na vida dos nossos pais, avós, bisavós, tataravós. Talvez você diga, pastor, é a minha primeira geração de crente. Até pouco tempo atrás, ninguém era convertido na minha família. Pois bem, Deus te escolheu para ser um marco neste tempo profético, onde você vai levar Jesus para as tuas futuras gerações. Então nós precisamos ter temor no nosso coração, porque quando nós não temos temor, nós não temos dependência. Hoje nós vemos, por exemplo, um povo dentro da igreja sem temor, um povo que vive a sua carnalidade, um povo que vive o seu mundanismo, mas na hora de orar, a pessoa parece espiritual, na hora de louvar parece espiritual, na hora de adorar parece espiritual, na hora de pregar parece espiritual, na hora de ensinar parece espiritual, na hora de ministrar parece espiritual. Quando nós estamos reunidos aqui, todos nós temos uma casca de religiosidade, onde nós muitas vezes parecemos, porque disfarçamos muito bem, quando na verdade não somos o que deveríamos ser. E a Bíblia nos chama para nós sermos essência e não aparência. E a maior parte de nós representa e teatraliza muito bem. Só que entendemos que as coisas estão afunilando, e Deus está separando aqueles que são dele. Deus está se movendo em nosso tempo profético. E nós acabamos por nos decepcionar muitas vezes com pessoas, e devemos tirar os olhos de pessoas e colocar os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes, você não pode fazer aquilo que o apóstolo Paulo fazia. Ele chamava a responsabilidade para si e dizia: me imite, assim como eu imito a Cristo. Quantos de nós podemos dizer para alguém: você pode me imitar, eu sou referencial. Você pode me imitar, eu sou exemplo.
Você pode me imitar, porque eu imito a Cristo. Já que eu falei do apóstolo Paulo, eu gostaria de usá-lo como personagem nesta noite, para poder ensinar a vocês o princípio da dependência. E eu gostaria que você pudesse, em nome de Jesus, entender aquilo que Deus quer passar ao seu coração. O primeiro versículo que eu gostaria que você passasse, projetasse para nós, está em 2 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10. Diz assim: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Porque isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Muitos de nós aqui nos achamos fortes, na nossa independência, até que somos pegos de sobressalto por alguma situação e nos sentimos tão impotentes. A nossa história pode virar do dia para a noite, para melhor ou para pior. E muitos de nós queremos responsabilizar Deus por isso. Mas o próprio Jesus nos ensinou: neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele está dizendo: se eu venci, você vai vencer também. E ele não venceu como Deus, ele venceu como alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Olha o que está escrito em Lucas capítulo 4, versículo 1. Lucas 4, 1. E Jesus cheio do Espírito Santo. E Jesus cheio do Espírito Santo voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha o que está escrito em Mateus, Marcos, Lucas 4, por favor. Já passou, né? Mateus 4, para eu ver. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Obrigado. Aqui a palavra fala de que Jesus estava cheio do Espírito Santo de Deus. Isso faz toda a diferença quando enfrentamos uma situação, seja ela qual for em nossa vida. O problema é que somos pegos sem a unção, sem a presença, sem a glória, sem a manifestação desta graça, e nós não conseguimos vencer. Submergimos, afundamos, a coisa desmorona, tudo desaba. Agora, se nós aprendermos: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Como ele venceu o mundo, ele não venceu como Deus, porque eu não sou Deus, então eu não poderia nunca vencer se Jesus tivesse vencido como Deus. Mas ele venceu como homem, cheio do Espírito Santo de Deus. Então, eu preciso me encher do Espírito Santo de Deus para poder vencer. A maior parte das pessoas que vejo que são derrotadas, não é porque a palavra deixou de ter poder, de ter unção, de ter autoridade, mas foi porque aquela pessoa não se encheu. E nós precisamos nos encher no nosso dia a dia. O que acontece? A igreja quer se encher de véspera. A igreja, ela quer buscar a Deus de véspera.
Nós sabemos que nenhum atleta vai ser campeão e subir ao pódio se ele se preparar de véspera. Ele tem que entender o tamanho do desafio que vai ter pela frente. E vai ter que treinar, superando muitas vezes as suas condições e as suas limitações, para poder alcançar o seu objetivo. Então a igreja de hoje, não somente de hoje, a igreja, dentro de um contexto geral, ela é muito boa para festividade, para estar junta, para evento, mas a igreja, na verdade, é você sozinho durante a semana, durante um mês. É você lá fora, tendo que enfrentar muitas coisas que, se você não estiver capacitado por Deus, você vai sucumbir, você vai entregar os pontos, você vai jogar a toalha. Então Deus está nos forjando. É por conta disso que temos os problemas, dificuldades e lutas, porque eles nos forjam, eles nos forçam a ser diferentes. Porque se tudo estiver bem na nossa vida, a gente acha que não precisa orar, não precisa jejuar, não precisa ler Bíblia, não precisa vir na igreja, não precisa contribuir com o nosso dízimo, oferta, semente, não precisa fazer absolutamente nada, porque a vida, ela está doce, está tudo legal, parece que tudo está no lugar, até que de repente, do dia para a noite, o telefone toca, até que de repente, do dia para a noite, você recebe uma notícia, de repente algo acontece, que foge do teu controle. E, amados, como nós temos problema para lidar com esta questão do controle, porque quando Deus tira a coisa do controle das nossas mãos, a gente perde o chão, a gente fica perdido. Então, em nome de Jesus, nós precisamos compreender como é importante nos aproximarmos de Deus no nosso dia a dia, para viver tudo aquilo que o céu tem para nos dar como revestimento, como proteção, como armadura, para que possamos vencer o dia mau. Vamos voltar de novo para aquele texto que passei a vocês agora, de Paulo, de 2 aos Coríntios 12, de 7 a 10. E olha que interessante, quem conhece a história do apóstolo Paulo, sabe que ele teria todos os motivos do mundo para se exaltar, porque ele foi usado de uma forma sobrenatural, ele foi assim um vaso precioso nas mãos de Deus. Mas Paulo, ele foi uma pessoa que teve um passado. E quem é aqui que já não teve um passado? Quando Jesus fala, quem não tem pecado atira a primeira pedra, ele fala a respeito disso. Quem aqui entre vocês não teve um passado? Então, quem foi Paulo? Paulo, ele foi um religioso radical. Ele era um fariseu e ele perseguia os crentes e chamava os crentes de seita. Ele tinha um pelotão especial do exército romano, e ele perseguia os cristãos, ele prendia, torturava, e muitos deles até morreram. Estevão foi o primeiro mártir da igreja, morto na presença do apóstolo Paulo. Agora entenda algo importante. Tudo aquilo que Paulo plantou na sua ignorância, ele veio a colher depois de convertido. Por quê? Porque Deus perdoa, mas as consequências dos nossos pecados ficam. Deus não nos poupa da consequência.
É aí que devemos buscar a Deus e ser dependentes dEle, para que possamos superar e para que possamos vencer toda e qualquer situação que porventura passarmos. Então aqui o apóstolo Paulo, ele tem um entendimento, que ele orou, pediu a Deus pela sua bênção 3 vezes, mas aquilo que ele pediu não foi atendido. E para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. A palavra aqui no grego para esbofetear significa ferir, golpe após golpe. Significa ferir golpe após golpe. Ou seja, Paulo era testado na sua vida e no seu ministério por tudo aquilo que ele sofria. E como é que você recebe o sofrimento na sua vida? Como é que você lida com o sofrimento? Naquela hora você abre a boca para blasfemar e falar contra Deus? Ou diz, eu não sei qual é o propósito, mas se Deus permitiu, eu quero andar na presença dEle e cumprir com a sua vontade. Porque Deus tem um propósito na nossa vida. E nós muitas vezes entendemos uma parte deste propósito. Não entendemos a totalidade deste propósito. Então nós queremos entender o livro lendo apenas a primeira página. É aí que entra a intimidade com Deus, porque Deus vai revelar a você muitas coisas que você precisa saber. Deus vai te mostrar muitas coisas que você precisa saber. Então aqui o apóstolo Paulo, ele tem um entendimento no espírito dele que trouxe paz. Por conta desta limitação, eu vou sempre me lembrar que sou totalmente dependente de Deus. Por quê? Porque nós nos esquecemos. Quando você pega, por exemplo, uma bolada de dinheiro, naquele momento que você pega aquele determinado valor, você esquece o que é dependência de Deus. Você esquece que recebeu o que recebeu por conta de uma liberação especial, sobrenatural, da parte de Deus. Os anjos do Senhor trabalharam para que esta bênção chegasse. Porque lá atrás você tinha uma vida de aflição, de dor, de sofrimento, de vergonha. E muitas vezes você chegou a pensar, Deus não está me ouvindo, Deus não está me atendendo, e quando o milagre acontece, ao invés de você ser fiel a Deus, você vira as costas para Deus e faz de conta que não é com você. Só que, enquanto vivermos sobre a terra dos viventes, dor de barriga não dá uma vez só. Amanhã nós vamos precisar de Deus de novo, e quando nós precisamos, nós vamos dizer, Deus, eu vou ser fiel. Deus, eu quero andar na sua palavra, em retidão e justiça. Deus, eu quero cumprir o teu propósito. Faz, Senhor, que eu vou te abençoar, ou abençoar a sua obra. Deus não precisa da nossa bênção, porque Ele já é abençoado. A nossa semente não vai fazer diferença para Deus, mas vai fazer diferença para nós. Porque tudo aquilo que eu planto, eu vou colher. Aquilo que eu não planto, eu vou deixar de colher no momento do meu deserto estreito e necessidade. Então perceba, quando nós estamos por cima da carne seca, nós somos independentes de Deus. Quando tudo está bem na nossa vida, nós somos independentes de Deus. Quando nós temos saúde, nós somos independentes de Deus. Quando tudo aparentemente parece que está dando certo, nós somos dependentes de Deus. E quantos de vocês param de vir à igreja? Vocês voltam porque começou uma crise no casamento. Vocês voltam por conta do filho que está se perdendo. Você volta porque está desempregado, porque está passando por um momento de dificuldade. O que é que traz você para dentro da igreja? Deixa eu te falar. O que te traz e te coloca sentado aí, não pode ser a tua necessidade, carência e precisão. Tem que ser o teu amor por Deus. Você tem que dizer, eu estou aqui porque eu amo ao Senhor.
E não porque eu estou aqui, porque estou passando pela pior fase da minha vida. Então, quando você tem uma aliança com Deus, você vai estar com Ele nos melhores momentos e nos piores momentos. Quando você entender o que é aliança, o diabo não vai poder mais separar você de Deus. Porque tem gente que hoje é tão espiritual, mas amanhã é tão carnal. Tem gente que hoje está dentro da igreja, muitas vezes sobre o altar, servindo em algum ministério ou departamento, mas amanhã se perde, amanhã cai, amanhã se debanda para o mundo para fazer aquilo que o inimigo quer, ou seja, envergonhar o nome do Senhor, escandalizar o evangelho. Então, se eu e você tem esse entendimento de dependência, nós vamos entender que se eu busco a Deus todos os dias, eu vou estar fortalecido. É o que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito do assunto. Continua. Acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que me desviasse, se desviasse de mim. Continua. E disse-me, a minha graça te basta. Olha a resposta de Deus. A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Dá para você entender isso? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amados, vocês estão diante de um homem que já foi muito esbofeteado no seu orgulho, na sua arrogância, na sua prepotência, na sua vaidade, na sua soberba. Vocês estão diante de um homem que precisou entender num determinado momento que era nada. Porque com Deus funciona assim: para você subir, você tem que descer. Para você crescer, você precisa diminuir. Para você ganhar, você precisa perder. É assim que funciona. E nós muitas vezes nos achamos tão autossuficientes, donos do nosso próprio nariz. Eu faço o que eu quero. Não! Deus é o meu dono. Jesus é o meu Senhor. Eu ando debaixo da sua vontade e faço não aquilo que eu quero, mas aquilo que Ele quer para a minha vida. Porque eu estou aqui embaixo para cumprir um propósito. Eu não estou aqui só para, de certa forma, me exaltar pelas minhas próprias conquistas, por aquilo que eu ganhei, por aquilo que eu comprei, por aquilo que eu construí. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, eu devo ao Senhor. E quando você compreende, você vai estar feliz por ter chegado até aqui, por estar ouvindo esta palavra. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo de Deus fala à igreja. Aquele que pensa estar de pé, vigie para que não caia. Hoje nós somos independentes, amanhã você não sabe de você. Amados, quantas pessoas por estes dias eu visitei no leito de morte, estavam me pedindo perdão, porque se desviaram da igreja, falaram muito mal de mim, criticaram o ministério, ou seja, tocaram no ungido de Deus, se levantaram para falar contra a igreja de Cristo, porque a igreja não é minha. Quem tenta destruir esta igreja está tentando destruir a igreja de Cristo, não a minha igreja, porque eu sou aqui um humilde mordomo na casa do Senhor, enquanto lhe aprouver. Amados, nós devemos compreender isso. Então, eu sei o que é estar em cima de uma montanha, mas eu sei o que é estar num vale. Eu sei o que é ser apedrejado. Eu sei o que é ser caluniado, injuriado, difamado, julgado, censurado, execrado em praça pública. Eu sei o que é ser crucificado. Eu sei o que é ser chicoteado. Eu sei o que é ser acusado sem poder se defender. Tudo isso eu precisei passar para entender a minha insignificância diante do Senhor, porque Ele é grande e eu sou e sempre serei pequeno. Nós precisamos compreender qual é o nosso lugar, porque você disputa, quer ser maior do que o teu irmão, quer ter mais conquistas do que ele, quer chegar mais longe do que ele. Tudo deve glorificar o nome santo do Senhor na tua vida.
para que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus, Cristo em vós, a esperança da glória. Amados, aí eu entendi o que era a doutrina de Paulo, quando ele diz, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nos momentos da minha fraqueza eu orava mais, eu jejuava mais, eu passava noites sem dormir. Na minha fraqueza, eu andava no temor de Deus, eu me desviava do mal, eu vigiava os meus pensamentos, eu guardava o meu coração. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, e não nas fortalezas, nas conquistas, naquilo que ele construiu. Porque, amados, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos ninguém. Tiago fala, não faça planos para o futuro, porque você não sabe o que será de você amanhã. Então diga, querendo Deus, é o que está escrito na Bíblia, querendo Deus. Isso vai acontecer. Querendo Deus, isso vai acontecer. Querendo Deus, amanhã estarei aqui. Querendo Deus, amanhã você vai para o teu trabalho. Querendo Deus, você vai fazer a viagem. Querendo Deus, tudo aquilo que você quis vai sair bem. Ou seja, nós precisamos da aprovação de Deus para tudo na nossa vida. Então você deve buscar a Deus, Deus, isso é da tua vontade? Confirma no meu coração. Não é pedir sinais, eu quero que o gato entre aqui com o rabo levantado e dê 3 miadas, aí eu sei que é da tua vontade, então eu vou namorar. Não, não é isso. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Eu não sei como é que você está hoje, mas quando eu vivencio a história de vocês, a realidade de vocês, o testemunho de vocês, eu faço destas palavras as minhas palavras, me gloriarei nas minhas fraquezas, porque as tuas fraquezas são as minhas fraquezas. Não tem como você passar pelo que você passa sem eu sentir. O que você passa é navalha na minha carne. Eu sofro com você. Eu choro com você. Eu passo madrugadas acordado, intercedendo pela tua vida. Eu jejuo por você. Só que eu faço uma parte. Eu vou até metade do caminho, mas a outra metade, quem faz é você, quem conclui é você, quem vai chegar no ponto é você. Eu posso orar pela tua casa, mas a Bíblia diz que ali o Senhor te deu autoridade. Onde você coloca os pés, o Senhor te deu por concessão. Você vai até o seu destino. Eu posso orar pelo teu trabalho, mas ali, quem trabalha é você. Aonde você coloca a planta dos pés, ali o Senhor lhe deu como possessão. Exerça autoridade, mesmo na tua fraqueza. Não entrega os pontos, não duvide do Deus que você serve. Creia no impossível. Vai contra os teus sentimentos e as tuas emoções. A palavra diz que você é abençoado ao entrar, abençoado ao sair, aonde você coloca a palma das mãos, você é abençoado, você vai prosperar. Você precisa compreender o que é ser de Deus, porque tem gente que prefere ser independente, autônomo. Não, aprenda a ser um oráculo de Deus. Terminou aí? Não. Por isso sinto prazer nas fraquezas. Presta atenção. Amados, como é que nós podemos sentir prazer nas fraquezas?
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Como? Senão por amor a Cristo. Nós sabemos que tudo que nós estamos padecendo é porque o inferno está revoltado conosco. Se você serve a Deus e a tua vida está um mar de rosas, tem alguma coisa errada. Porque o inimigo, ele te odeia. Eu vou repetir, eu não disse que ele não simpatiza com você, que ele não gosta do teu batom, que ele não gosta do teu penteado, que ele não gostou da nova armação de óculos que você comprou. Eu estou falando que o diabo te odeia, e se ele pudesse, ele te destruiria hoje mesmo. Mas você está debaixo de uma cobertura. O sangue de Jesus te protege, te guarda e te livra de toda malignidade. Então entenda, por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou forte, ou melhor, quando estou fraco, então eu estou forte. Você percebeu como a coisa é antagônica? É o oposto, é o avesso do que nós pensamos. Para eu subir tem que descer, para eu crescer tem que diminuir, para eu ganhar eu tenho que perder. João Batista entendeu isso. Quando Jesus passava, ele com seus discípulos disse: aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí diz a Bíblia que os discípulos que estavam com João Batista deixaram de andar com João Batista e seguiram Jesus. E ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua. Importa que ele cresça e que eu diminua. Amados, sabe por que acontecem certas coisas na nossa vida? Para trabalhar o nosso orgulho. Aconteceu alguma coisa, fecha a boca, não fala nada, coloca diante de Cristo, aos seus pés. Não seja carnal, não queira fazer justiça com as suas próprias mãos. Uma vez, quando eu estava voltando para Jesus, eu fui impelido por um espírito maligno a prejudicar uma pessoa. Aí eu abri a Bíblia e Deus falou comigo: sabendo que cada um receberá do Senhor todo bem e todo mal que fizer, seja crente ou não. Eu disse: já entendi. Está perdoado, liberado, abençoado, não vou fazer absolutamente nada. Está na mão de Deus. Sabe por quê? O diabo fala na tua cabeça o tempo todo. Raiva, ódio, ressentimento, amargura, desejo de vingança, aquele espírito não perdoador, te tortura. Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos o que a Bíblia nos ensina a respeito disso. O que são os verdugos? São espíritos torturadores. Mas quando você se posiciona em Deus e diz: acabou, não aceito mais que o diabo me prive de viver a graça plena de Deus. Eu vou viver a bênção do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Agora, vamos entender melhor esse texto. Olha o que é que diz em Atos, capítulo 14, versículo 19. Atos, capítulo 14, versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e de Icônio, e havendo persuadido as multidões, apedrejaram Paulo e arrastaram-no para fora da cidade, cuidando que estava morto. Preste atenção. Aqui nós temos um texto onde diz que Paulo ele foi apedrejado. E viram que ele estava morto, jogaram ele para fora da cidade. E eu creio que os irmãos oraram por ele e ele ressuscitou. Ele voltou à vida. Agora, desta situação, deste apedrejamento, eu pessoalmente acredito que ele sofreu sequelas nos olhos. Então, quando ele pede por 3 vezes para ser curado, e não é curado, eu entendo que
estas sequelas nos olhos eram o espinho na carne, ou um dos, porque Paulo sofreu por demais. Olha o que é que diz em Gálatas capítulo 4, versículo 15. Gálatas 4, 15. Onde está, pois, aquela vossa santificação? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, tereis arrancado os vossos olhos e mos tereis dado. Ou seja, aqui os Gálatas, eles estão dizendo para Paulo, Paulo, se fosse possível, a gente arrancaria os nossos olhos e daria para você. Porque eles viam a aflição que Paulo passava. Agora preste atenção, quando a gente fala de perseguição, injustiça, ameaça, olha só o que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, do versículo 22 ao versículo 28. São hebreus, porém eu, ou melhor, também eu. São israelitas, também eu. São descendência de Abraão, também eu. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites, mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, de perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos crentes ou entre falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores que me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas de Cristo. Sabe o que ele está dizendo? Gente, tudo isso é nada, perto do cuidado que eu tenho pela igreja de Cristo, que me consome, que me desgasta, que me esgota, que me queima. Mas ele não está reclamando, ele está fazendo uma exaltação, porque ele precisa passar esta revelação à igreja. Amados, quem aqui sofreu o que o apóstolo Paulo sofreu? Ninguém. Mas a gente abandona Jesus porque alguém fez cara feia para nós. Alguém nos criticou. Uma pessoa que foi usada pelo Satanás. Você precisa conhecer a tua verdade. Você precisa saber quem é em Cristo. Porque nada pode roubar de você a tua fé e nem te esfriar espiritualmente. Que tipo de crente é você? Você precisa ser nascido de novo, estar cheio do Espírito Santo, para poder dar testemunho e ser luz neste mundo que anda em trevas. Então, nós temos uma vida espiritual que pende para outro lado, porque se nós estivéssemos andando com Deus, estaríamos aqui motivados, encorajados, cheios de ânimo. Aqui estaria um povo que não reclamaria das suas guerras, combates, lutas. Mas o que nós mais vemos no meio do povo de Deus é murmuração. Sabe o que é murmuração? É reclamação em voz baixa ou em voz alta. Nunca você está feliz com nada. Nunca você está contente com nada. Se tem carne na mesa, eu queria comer peixe. Se tem arroz e feijão, eu gostaria de comer massa. Se tem refrigerante, eu queria beber água.
Se tem água, eu queria beber refrigerante, mas é só para contrariar. A nossa vida vai determinar aonde vamos passar a nossa eternidade. Então nós precisamos nos converter de verdade, amados. Teve uma pessoa que veio falar comigo e disse assim: pastor, eu estou muito revoltado com tudo que me aconteceu. E eu ouvi a história dele. Aí eu disse: colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça? Não. Te crucificaram? Não. Furaram o teu lado com uma lança? Não. Eu falei: então, perto daquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu por nós, é nada. O problema é que nós estamos muito vivos para a carne. E o tempo todo a gente quer soprar e divulgar aquilo que não edifica o reino de Deus, que não traz bênção para a tua vida, traz maldição, traz sentença, traz condenação. Então, a igreja dos nossos dias precisa ter temor de Deus. Só que dentre tudo aquilo que Paulo enfrentou, olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, do versículo 6 ao versículo 8. Porque já estou sendo oferecido por aspersão ou libação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. O apóstolo Paulo, ele sabia que estava para morrer. Ele sabe como este homem morreu? Ele foi decapitado, a sua cabeça foi cortada para fora do corpo. Aí você me diz: mas pastor, que morte terrível ele teve. Não só ele, os apóstolos também tiveram mortes terríveis. Um foi apedrejado, ele foi empurrado de um andar superior, jogado para a parte de baixo, e quando viram que ele estava vivo ainda, aí ele foi apedrejado, morto à espada, crucificado de cabeça para baixo, tanto a cruz de Santo André, como a cruz que Pedro foi crucificado. Bartolomeu, ele foi despelado vivo. Sabe o que se faz com uma rã? Fizeram com ele. Imagina só, todos eles foram jubilosos para a sua morte, porque serviram a Cristo. Amados, que legado nós trazemos, que testemunho nós temos. Quem olhar para nós tem que dizer: você é diferenciado. Você foge da normativa. Você tem motivo para reclamar, murmurar, choramingar, blasfemar, mas você conserva um sorriso nos lábios, um brilho nos olhos. Você não paga o mal com o mal. Você é uma pessoa gentil, cordial, educada, polida. Sempre tem uma palavra de vida, de esperança e de fé na tua boca. Você não se mistura com aqueles que têm uma má índole. A palavra diz: bem-aventurado o varão que não ouve os conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem senta na roda dos fofoqueiros, dos escarnecedores. Quer a unção de Deus? Quer poder de Deus? Quer glória de Deus? Quer manifestação de Deus na tua vida? Então você precisa compreender que é na fraqueza que o Senhor vai te aperfeiçoar, que é na tua fraqueza que o Senhor vai te exaltar, que é na tua fraqueza que o Senhor vai te promover, e você está no processo. O bagulho é louco, o processo é lento, tá ligado? O irmão pregando disse isso, perto de mim, eu não aguentei.
Ele falou, pastor, eu uso dos recursos que eu recebi lá fora, tá ligado? Eu falei, tô ligado. Tá tudo certo. Eu falei, posso pregar qualquer dia, igual você ministrou aqui? Ele falou, liberado, é só pagar os royalties. Amados, quando você entender que não é nada, que não é ninguém sem Deus, e que você não tem como viver sem Ele, você vai correr e se jogar aos seus pés para orar. Enquanto você for independente, você sempre vai dar uma desculpa. Eu não tenho tempo para orar. Sabe por que você não ora? Oração não é uma prioridade para você. Outro dia eu preguei e disse, quando a igreja não ora, ela está se desviando. Mas quando os pastores, presbíteros e líderes não oram, já estão desviados. Quando você passar por alguma situação e for provado, quando você está cheio de Deus, você vai ter sabedoria, vai ter discernimento, vai ter estratégia. O Senhor, Ele vai te habilitar para você cumprir o teu propósito e dar testemunho. Gostaria que você ficasse de pé. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. Eu gostaria que você falasse com Deus. Eu gostaria que você rasgasse o teu coração nesta noite e pedisse perdão a Deus, porque na nossa grande maioria nós não somos dependentes de Deus. Nosso coração está endurecido, embrutecido, frio, distante de Deus. Isaías disse, e Jesus mencionou, que muitos procuravam a Deus da boca para fora, mas o coração estava longe dele. O teu coração está longe de Deus. Glória a Deus porque você está aqui, você podia não estar. Alguns não estão. Talvez não voltem mais. Outros, quem sabe. Mas uma coisa eu sei. Se você está aqui, é porque Deus tem um propósito na tua vida. Você é aquela brasa que estava quase se apagando. Mas Deus junta todas as brasas. E Ele sopra. E seu Espírito nos torna incandescentes de novo. E é por isso que nós estamos aqui. Deus vai determinar o teu presente. Deus vai determinar o teu futuro. O teu passado não tem mais nada para fazer a não ser Deus te curar, sarar e libertar. Ou restaurar. Mas, com respeito ao teu presente, o teu presente vai determinar o teu futuro. E você é uma pessoa de futuro, quer ver? Você disse, hoje eu vou na igreja. Você determinou o seu futuro e você está aqui, esse futuro chegou. Quando você começa a profetizar que coisas boas vão chegar, coisas boas vão acontecer. Quando você crê na cura, não com a mente, mas por uma revelação no teu espírito, alicerçado na palavra, um milagre vai acontecer. Deixa Deus fazer uma obra linda na tua vida. Deixa Deus te curar, te sarar, te libertar. Deixa Deus arrancar de você nesta noite aquilo que é ruim, que está apodrecendo você, que está contaminando você, que está estragando você. Você nasceu para ser bênção. Não aceite estes pensamentos errados, estes sentimentos errados. Cuidado com as suas palavras, com as suas conversas, com quem você convive, os lugares que você frequenta. Começa a orar. Fala com Deus. Que Deus possa fazer uma obra linda na tua vida hoje, em nome de Jesus.
Envia tua unção para curar. Envia tua unção para libertar. Envia tua unção para renovar. Envia tua unção para restaurar. Cura-me. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, completa o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Envia tua unção. Envia tua unção. Deixa Deus te tocar nesta noite. Oh, rebalabashuri candalabarra. Envia tua Oh! unção para libertar. Envia tua unção para renovar. Envia tua unção para restaurar. Declare. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, completa o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Eu não sei quem é que o Espírito Santo vai te dirigir para você sair do seu lugar e orar com essa pessoa. Eu gostaria que você, homem, orasse com outro homem, você, mulher, pudesse orar com outra mulher. Mas eu gostaria que vocês se movessem aí, aonde vocês estão. Deixa o Espírito Santo fazer uma obra linda na vida de vocês. Tem gente aqui hoje que está precisando deste abraço. Tem gente que aqui hoje está precisando desta oração. Sai do seu lugar. Ora com alguém. Bárbara, vamos, trabalha. Vamos lá. Ora com alguém aí. Vai lá, Naide. Tu é intercessora, mulher. Se mexa. Pega uma mulher e ora com ela. Corre, cala. Vai, filha. Vai lá. Mulher com mulher. Vamos lá. Ó, a Danila e o Ronaldo estão de mudança. Aqui, filha. Vai orar pelo Ronaldo e a Danila ali, ó. Vai lá. Ora aí por esse irmão. Ora por essa irmã. Abraça ele, abraça ela. Libera uma unção poderosa. Oh, abra a boca. Libera a tua bênção, Senhor. Vai lá, Adriano. Ora por alguém aí, Adriano. Vai. Envia tua unção pra renovar. Pergunte para a pessoa, você quer que eu ore pelo quê? Oh! Neuza, olha ali, bebezinho. Casal aí. Ora pelo casal aí. Vem, completa o Eu sei. Abra a boca. Ora. 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 Vem, liberta o meu ser. Cura-me. Senhor Jesus. Vem, completa o meu ser.
Cura-me, Senhor Jesus. Vem, completa o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Volte para o seu lugar, vamos cantar mais uma vez. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, completa O meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu Agora diga ser. comigo, Deus, querido e amado Pai, o Senhor ouviu o nosso clamor, súplica e pedido, e nós cremos que o Teu Santo Espírito estará nos guiando no caminho da tentação, do desafio, da dificuldade, da necessidade, da doença, da afronta, seja ele qual for. Por isso eu descanso, eu me decido descansar na Tua presença, porque eu sei que o céu responde a minha oração. Eu recebi algo do céu hoje, e isso vai se revelar e materializar na minha vida em mais dias ou menos dias. Diga agora, apontando para baixo, diga: diabo, você é um inimigo derrotado e não tem poder de trabalhar nas minhas emoções e sentimentos. Você não tem poder de me manipular. Por isso eu te repreendo e te ordeno: sai da minha vida, da minha casa, do meu lar, da minha família, do meu trabalho, da minha igreja, em nome de Jesus. Eu creio na bênção de Deus para a minha vida. Amém? Agora nós vamos cantar esse cura-me com a sensação de curados. Amém? Você orar agora e dizer assim: eu creio, Senhor, orei, pedi com fé, eu creio que recebi o meu milagre. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, completa o meu ser. Cura-me, Senhor Jesus. Vem, liberta o meu ser. Amém. Aplauda Jesus.